Olá, bom dia. O A Notícia de Frente desta segunda-feira está no ar. Hoje, dia 9 de novembro, estamos pertinho aí do pleito do dia 15 de novembro, dia de escolher quem será o novo prefeito ou prefeita da sua cidade, vereadores e também aqui em Mato Grosso, exclusivo para Mato Grosso, uma eleição suplementar ao Senado, a escolha de um senador representante de Mato Grosso. Deixa eu dar bom dia aqui ao Haroldo. Tudo bem, Haroldo? Bom dia. Semana D. Bom dia. Semana D, né? Brincadeira. Bom dia, Nayara Haroldo Moura. tá chateado hoje. Chateado. Ela já começou hoje me provocando logo cedo por conta das eleições nos Estados Unidos. Mas enfim, olha, bom dia, Nayara Moura, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente semana toda a todos. Semana decisiva, quarta-feira, salvo engano, 11 horas, debate aqui na nossa emissora. Quarta, né? dia 11. Dia 11, mesmo. isso. Às 11 horas, debate é a última oportunidade que você vai ter de conhecer os candidatos, as propostas e escolher o melhor candidato, na sua opinião, a prefeito de Cuiabá. Então, essa semana fique ligadaço aqui na programação da TV Vila Real. Pois é, e essa semana a gente também dá continuidade à segunda rodada de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Cuiabá. Lembrando que nessa segunda rodada a gente está aí priorizando as propostas. Mas claro, se tiver uma polêmica aí da primeira semana, agora a gente vai voltar a falar. E a gente encerra amanhã essa rodada de entrevistas. Hoje a gente recebe a candidata do PROS, Gisela Simona, aqui para bater um papo com a gente de meia hora, tá bom? E amanhã a gente encerra com Julia Sebastião do PT. E como disse o Haroldo, na quarta-feira, mais uma oportunidade, confronto, né? Mais um confronto Sim. de ideias, Haroldo. No debate da TV Vila Real. Lembrando que o último debate teve uma repercussão gigantesca. Foi muito gigantesca. É a única TV que está promovendo os debates, claro, com todas as medidas de biossegurança que foram tomadas no primeiro e serão tomadas no segundo. E a gente reforça, né, que tudo isso é para que você consiga fazer a sua escolha no dia 15 e vote. Se você se sente bem, se você se sente seguro, não apresenta aí sintomas do novo coronavírus, exerça seu papel de cidadão, de cidadã. É muito importante. É o dia da democracia. Quantas lutas, né, vários segmentos chegaram para este dia, para poder ter o direito do voto. Então faça isso, o voto é a sua arma da mudança. Se você está insatisfeito com algum governo, com alguma gestão, é só através do voto que você pode fazer a diferença. Exemplo disso, os Estados Unidos, né? Quem esperar que Biden poderia ganhar a eleição, John Biden ganhar a eleição, com 75 milhões de votos, né? A democracia é assim, né? Ela elege desde políticos estadistas até políticos corruptos, pedófilos, enfim, né? O povo que elege, é o poder do povo, apesar se você for ver de que forma foi constituída, né? Foi desenvolvida a questão da democracia em Atenas, na Grécia, os grandes pensadores eram contra. Olha que interessante, Platão era contra, Aristóteles era contra, Sócrates era contra, né? O tripé de sustentação da filosofia grega sempre foram contra, por uma série de fatores, mas é um sistema importantíssimo de participação popular, que se faz assim mesmo, a população vai lá, vota, escolhe, né? E, enfim, né? E é governado por essas pessoas, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a vitória de Joe Biden e também os reflexos aqui para o Brasil e o silêncio até agora do presidente Jair Bolsonaro, né? Alguns líderes de Estado, alguns líderes de países já se manifestaram, inclusive apoiadores de Trump, já deram os parabéns aí a Joe Biden. Sim. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, da vitória de Joe Biden. E agora a gente vamos ao vivo com Oliveira Júnior. Vamos começar falando aqui, o Oliveira vai trazer informações para a gente sobre o efetivo policial que vai reforçar a segurança no dia das eleições em todo o estado. Olha, presta bastante atenção, o Oliveira vai te contar como que vai ser o esquema de segurança, mais um motivo para você se sentir seguro aí e exercer o papel de cidadão e de cidadã. É isso, Oliveira, dia 15, bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Haroldo. Você que acompanha a Notícia de Frente. É isso mesmo. Na última quinta-feira, a direção aqui do Tribunal Regional Eleitoral e o Comando-Geral da Polícia Militar se reuniram para traçar a estratégia de segurança durante as eleições do próximo domingo aqui no estado de Mato Grosso. Ficou definido, Nayara,
que serão utilizados, colocados à disposição da Justiça Eleitoral, 1.440 policiais que farão a segurança nestas eleições. É lógico que uma estratégia diferente será adotada devido às medidas de biossegurança provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Então, além da segurança normal, que visa salvaguardar os eleitores, os candidatos e aqueles que estão convocados para trabalhar nas eleições, existe a grande preocupação com a aglomeração nos locais de votação. Como é que será essa eleição? Diferente de todas as outras. Então, existe uma grande expectativa em torno disso, por isso os policiais estão, inclusive, sendo orientados para trabalhar de uma forma para evitar as aglomerações, mas que também a ação deles não se transforme em confusões, né? Porque, por exemplo, imagine um eleitor chegando no local de votação que se recuse a usar a máscara, né? Ou de passar o álcool gel antes de entrar na cabine de votação, enfim, que desrespeite as normas de biossegurança, né? Ele não poderá votar, né? Aqueles que estão com Covid não podem votar. E aí fica aquela dúvida. O TRE divulgou na semana passada que aqueles que contraíram, que foram contaminados, né, pela Covid-19, a partir do dia 1º de novembro, não poderiam votar no dia 15, no próximo domingo. E como é que o TRE, que os órgãos de segurança vão saber quem está contaminado ou não? Vai ter um teste rápido na hora que ia atrapalhar, ia adiar, ia fazer com que demorasse mais a eleição? Não, então fica realmente essa questão no ar, mas o importante é que a estratégia já foi definida, já foram discutidos todos os aspectos e agora a lei do bom senso deve prevalecer no que diz respeito a esta conscientização dos eleitores que devem respeitar, sim, o distanciamento, evitar aglomeração, usar máscara no momento da votação no próximo domingo aqui no estado de Mato Grosso. 1.440 policiais militares foram escalados para trabalhar nesta segurança. Nayara, Haroldo, voltamos com você. Obrigada, viu, Oliveira, pelas suas informações e, como disse Oliveira aí, esquema de segurança, e também Oliveira chamou a atenção para um outro fator, o bom senso de cada um, né? Sem dúvida, bom senso de cada um, porque, veja bem, a abstenção será gigante, tanto é que o esforço por parte dos marqueteiros agora, na reta final, é exatamente tentar convencer as pessoas, dos candidatos principalmente, convencer as pessoas a irem votar. Né? Porque em meio a uma pandemia como essa, grupo de risco não vai, certamente não vai e não deve ir por conta exatamente da Covid-19. Os jovens, a tendência é que realmente muitos justifiquem por conta da facilidade do e-título, ele pode fazer isso pelo aplicativo, ele tem muita habilidade com isso, né? E também um outro fator é a multa muito baixa, de R$ 3,50, que ele pode justificar e pagar essa multa até dia 12 de janeiro. Então, a luta agora, por mais que a Justiça Eleitoral tenha feito um trabalho brilhante no sentido de combater fake news de um lado, essa coisa da biossegurança, tentando mostrar para as pessoas que não terá, de certa forma, perigo algum com relação à aglomeração, enfim, o esforço é gigante. Mas, volto a ressaltar o seguinte, principalmente para os candidatos, incentive, peça para que as pessoas irem votar, né? Porque senão realmente vai ser algo, vai ter uma abstenção muito grande. Vamos aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital, agora sim voltar a falar sobre as eleições americanas, lembrando que ainda tem apuração, mas Joe Biden conquistou mais de 270 delegados, ou seja, ele foi eleito aí o novo presidente dos Estados Unidos. E a gente vai ao GD porque Biden derrotou Trump e no discurso aí, né, de vitória, ele disse que é o fim da era da raiva. Foi o que ele destacou, Haroldo. O interessante é o seguinte, vejam que Biden ganha a eleição nos Estados Unidos, cheio de controvérsias, isso é fato, claro que o Trump não aceitou essa derrota de forma alguma, né? Mas pega um país muito semelhante ao nosso, quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu, um país completamente dividido, mas o discurso dele é um discurso já conciliador.
Isso é muito importante, o que não fez o presidente Jair Bolsonaro à época. Pelo contrário, ele acabou incitando ainda mais a sua turma com relação a essa divisão e algo que é completamente desnecessário. Então, Biden assume já tentando conciliar uma gestão para todos os americanos, né? E o que chama atenção nisso tudo é que, por exemplo, Boris Johnson, que é primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, né, foi um dos primeiros a ligar justamente para o Biden, parabenizando pela vitória, né? Ele que tem uma relação muito mais próxima com os Estados Unidos do que necessariamente o Brasil. Já ligou, já parabenizou, e muitos outros países já ligaram parabenizando o Biden. O Brasil ainda não fez isso, Bolsonaro não fez isso. Detalhe, Brasil não fez isso. China está em silêncio, Rússia está em silêncio também, e o Irã, que de certa forma recebeu sanções americanas aí, uma série de sanções americanas, também está em silêncio. Então, o trabalho do Biden daqui para frente não será um trabalho fácil, se bem que ele também já enfrentou várias situações difíceis, inclusive pessoais, durante toda a sua vida, né? Mas ele vai ter uma situação bastante difícil, tanto internamente nos Estados Unidos como em suas relações internacionais, para tentar lidar aí, principalmente com a China e com a Rússia. Lembrando que a Rússia tinha uma certa proximidade, Putin tinha uma certa proximidade com Trump, pelo menos eles conversavam, né? Nessa situação que está agora, só Deus sabe. Pois é, e aí também o destaque, né? Eu estou aqui no portal R7, para o destaque do discurso também da Kamala Harris. Belíssimo discurso. A vice-presidente dos Estados Unidos, primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos, negra e também imigrante, né, Haroldo? Migrante. Olha só a força dessa escolha. Ela disse que é a primeira, mas não será a última. Aí chamou atenção para as crianças, para os jovens, para as mulheres, da importância desse momento histórico. E o mais interessante é o seguinte, ontem eu estava vendo alguns vídeos, né, que você se formando na área de filosofia, fiz um doutorado em filosofia, fiz uma especialização em semiótica, né? Você estuda muito o body language, a linguagem corporal. Quando o candidato entra aqui na minha frente, eu faço uma análise da linguagem corporal dele, ver se ele está prestes a mentir para mim, se ele está inventando, se ele está criando situações, enfim. Eu faço toda uma leitura para que eu possa saber exatamente se ele está bem intencionado ou não. E ontem eu vi alguns vídeos do Biden e a sua esposa, e o interessante é que a hora que eles estão sentados informalmente, a hora que a esposa começa a falar, entendendo? Ele ouve a esposa em todas as conversas que ele tem em grupo com outros casais. Ela é doutora em educação. A esposa do Biden, do Joe Biden, entendeu? Ele tem duas grandes mulheres no governo dele. E aí, só lembrando que ontem também a Kamala estava de branco. Né? A gente tem aqui imagens do Cidade Alerta, da Record TV. E aí a escolha não foi à toa, né, Haroldo? Não foi à toa. Para lembrar a luta feminina. Sim, claro. Pelo voto. As mulheres que tinham aí, que saíam historicamente pedindo voto, né, o direito de votar em 1913, de branco, dourado e roxo, que era as cores da bandeira sufragista na época. Então, a escolha aí do traje também foi simbólica. A gente tem as imagens só para mostrar aqui, por favor, como que ela estava. É só jogar aqui aí, ó. Isso aí. E foi um momento que ela falou, né, que é a primeira mulher vice-presidente, mas não será a última. Sem dúvida. Um discurso belíssimo, eu acompanhei o discurso dela, ela é bastante equilibrada, né, uma frase forte, principalmente para as mulheres, né? Enfim, agora o comportamento do nosso presidente, infelizmente, é lamentável, porque independente, apesar dos pesares, ele como representante de um país, máximo do país, de um país como o nosso Brasil, que tem relações próximas com os Estados Unidos, com a China, não importa, poderia ser qualquer um outro candidato nos Estados Unidos, tinha que ligar, dar parabéns, acompanhar, tá entendendo? Isso se chama governabilidade, isso é muito importante para o nosso país é muito maior que o nosso presidente, isso é muito importante as pessoas entenderem, né? Que essa diplomacia, esse relacionamento diplomático é muito importante nas relações internacionais, até para que as relações econômicas fiquem mais próximas. Sempre foi assim. E nós não estamos falando de qualquer país, não. Estamos falando dos Estados Unidos, a maior economia do mundo, né? O maior arsenal bélico do mundo. Então, eu acho assim, que é lamentável, deveria ter recuar um pouquinho, né? Ter um pouco menos de vaidade.
Você pode discordar de uma série de ações do Biden, você pode discordar de uma série de pensamentos do Biden. Vão invadir a Amazônia, vão querer tolir as ações nossa aqui do Brasil, querem tomar a Amazônia. Ninguém toma nada de ninguém. Então, se você é contra o pensamento do Biden, não tem problema nenhum. Teremos restrições ambientais, os caras querem vir aqui tomar o nosso grafeno, tomar o nosso nióbio, entendeu? Falar é uma coisa, agir é outra. A exemplo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, exatamente. Que é super amigo, assim, tem uma relação também super próxima do Trump, mas parabenizou o Biden. E também, claro, fez um texto aí de agradecimento e também parabenizando o Trump por toda a história aí, os 4 anos, né? O jornalista, o comportamento do Bolsonaro é muito próximo do comportamento do Putin na Rússia, que o jornalista perguntou por 2 vezes, entendeu? Por 2 vezes. E ele na CNN, e ele simplesmente desviou e fez de conta como se tivesse acontecido nada nos Estados Unidos. Eu acho isso deselegante, entendeu? Eu acho isso desnecessário, eu acho isso um poço de vaidade, né? Considerando que nós estamos vivendo todos num planeta só e as pessoas precisam se ajudar, né? Precisam estarem próximas umas com as outras. Eu quero também trazer aqui uma outra notícia que foi repercussão nacional muito forte, que foi o apagão no Amapá, né? E isso trouxe aí, acendeu desculpa até o trocadilho, mas acendeu uma luz para outras cidades, para outros estados que têm a concessão aí privada de algumas companhias de energia elétrica. O que aconteceu lá é que só tinha um gerador para dar conta de tudo. Imagina a irresponsabilidade da empresa. Ficaram 4 dias, né? 4 dias e estão em rodízio, tá? Só para a gente ter essa informação aqui, que o rodízio, a pessoa você ficar só 6 horas com energia elétrica, ou seja, você não ficar com energia elétrica, a situação está triste. Mas aviões e navios das Forças Armadas começam a chegar no Amapá. Navios da Marinha e aviões da Força Nacional, da Força Aérea, começam a chegar no Amapá trazendo geradores, combustíveis, profissionais de saúde, alimentos em meio à crise que deixa o estado sem energia elétrica desde a última terça-feira. Imagine hospitais. Os hospitais funcionaram. Funcionam com o gerador. Por meio de nota, o Ministério da Defesa disse que militares do Exército ampliaram a atuação do Estado como parte da Operação Amapá, que a pasta ativou para auxiliar as ações para reduzir o impacto. Mas a situação foi bem feia. Filas e filas em postos de gasolina, fila também para comprar gelo, não tinha mais água na cidade, não tinha como beber água, não tinha como tomar banho e tinha que dormir num calor de quase 40 graus. A gente sabe muito bem o que é um calor de quase 40 graus, mas isso foi fortemente tuitado e comentado pelo presidente Jair Bolsonaro durante a semana. E claro que tem um amapaense lá ocupando um grande cargo no Congresso, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que foi pessoalmente acompanhar toda essa força-tarefa, que é lá do estado do Amapá. Bom, vamos continuar falando aqui de eleições 2015. Muitos eleitores que não realizaram o cadastramento, olha, uma dúvida que surgiu aqui na sexta-feira e a gente vai saná-la agora para você. Muitos eleitores que não realizaram o cadastramento biométrico estão em dúvida se poderão ou não votar nas eleições municipais e também a suplementar deste ano. Por isso, a gente preparou agora uma reportagem especial e bem explicativa para você acompanhar. Muitos eleitores ainda não sabem se podem ou não votar. Não chequei ainda, mas nas eleições passadas deu tudo certo e eu fiz a biometria que tinha que ser feita naquele tempo. Se você fez a revisão biométrica, tá tudo certo, vai poder votar nessa eleição? Sim, tá tudo certo. Alguns não fizeram a revisão biométrica e tiveram os títulos cancelados. Uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral suspendeu o cancelamento e alguns poderão votar mesmo com o título cancelado. A suspensão deste cancelamento é temporária e dura até as eleições. A medida contemplou apenas 53 municípios. Ao todo, são 116.325 eleitores. Em outros locais, aqueles que estão com os títulos cancelados não votam. Em Mato Grosso, mais de 168 mil eleitores de 34 municípios não poderão votar este ano. Porque não fizeram o recadastramento biométrico, eles tiveram o título de eleitor cancelado. São mais de 168 mil eleitores que não vão poder votar porque estão com os títulos cancelados por conta da biometria.
na decisão do TSE, o TSE entendeu que houve tempo hábil para esses eleitores procurarem os cartórios e não fizeram, e estão com os títulos cancelados. Desse modo, em 34 municípios, entre eles Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Sinop, quem não fez a biometria não vai poder votar nessas eleições. Em todo o estado, mais de 2 milhões de eleitores estão regulares com a Justiça Eleitoral e aptos a votar nas eleições municipais e na eleição suplementar para o cargo de senador. Por conta da pandemia, o horário da votação este ano foi estendido em 1 hora e será das 7 da manhã até às 5 da tarde. Entre 7 e 10 da manhã, a preferência é para maiores de 60 anos. Nesses 34 municípios que já fizeram a biometria há muito tempo, não vão poder votar se não fizeram a biometria. E eu aproveito para lembrar a todos que nessas eleições são 3 votos que nós vamos ter que depositar. É o vereador, depois o prefeito e um senador ainda, que Mato Grosso é o único estado do país que, além dos 2 votos de vereador e prefeito, também terá que votar em um senador. Daí a importância do candidato divulgar bastante o número, né? Porque ele vai ter uma série de sequência ali para ele poder votar. Vota vereador, vota prefeito, vota senador, acho que é nessa sequência, né? Então, muito importante que você tenha em mente o número do seu candidato, né? E que aconteceu nas eleições passadas, porque tem uma sequência, gente. Não adianta você ficar digitando o número ali. Se você não quer votar, por exemplo, para vereador, você tem que passar, né? Passa. Colocar o branco ali e passar. E passar. Ou anular. E no próximo, o que aconteceu? Muita gente disse que não estava aparecendo, por exemplo, a foto do presidente Jair Bolsonaro. Você lembra? Lembro. Porque estava digitando o número na sequência errada. Na sequência errada. E aí teve confusão, teve briga. Mas o que me chama a atenção, Nayara, é porque isso eu acho interessante. Cuiabá não vai poder votar quem não fez biometria, certo? Sim. Sinop também, certo? Várzea Grande também, não é isso? Várzea Grande também está nessa lista. Pois é, mas tem lugares que poderá votar, que poderão mesmo votar, quem não fez a biometria. Mesmo quem não fez a biometria. A grande preocupação da Justiça Eleitoral era por conta da contaminação do Covid-19, porque você não tem como ficar limpando a máquina de biometria o tempo todo, você tem que colocar o dedo ali, ó, né? Então eles tinham liberado exatamente a biometria para poder todo mundo, né, para que não precisasse colocar o dedo. Então tem determinados locais no Brasil que a biometria será exigida, como Cuiabá, Várzea Grande e Sinop, né? E outras não. Essa eu não entendi por que ou libera para todo mundo ou não libera para todo mundo. É porque a campanha em outras cidades começou agora. E Cuiabá e essas cidades maiores já tinham uma campanha forte. E se o eleitor não fez a biometria, ele foi avisado muito tempo disso, teve tempo suficiente para poder fazer. Foi um tempo bem forte. Eu vou até colocar aqui no site, porque agora sim a gente tem um site atualizado. E aí tem como consultar a situação do eleitor. O TRE enviou aqui para a gente, ó. Esse é o site TRE, traço, né? Dígito aqui, mt.jus.br. Aí você consulta, aí tem a questão da biometria. Tem muita informação, viu, gente? As informações estão bem claras, estão fáceis aqui. Tem locais de votação que foram alterados. É bom prestar bastante atenção nisso, porque teve local alterado de votação. Então, presta bastante atenção para que você possa, assim, não chegue num local que não seja o seu, né? A gente tem aqui, ó, tudo acompanha a apuração no dia, né, que vai ter. Aí tem aqui, enfim, todos, ó, tem até o que é fake, o que é boato, o que é realmente verdadeiro, viu? Isso é o que é muito bom. Tem a participação feminina também, tudo, biometria em todo o país, enfim. Você tem aqui uma gama de informações completas para você poder se munir de informações para o dia da votação. TRE-mt.jus.br. Só lembrando que a sequência no dia da votação é vereador, prefeito e senador. Vereador, prefeito e senador. Não adianta você querer votar o número do vereador lá o número do senador lá no vereador, que não vai dar certo. Então, presta bastante atenção nisso no dia, tá, gente? Para não ter confusão, não ter também demora, briga, como aconteceu nas eleições passadas. Então, vereador, prefeito e senador no dia 15 de novembro. E a gente reforça mais uma vez, né, Haroldo, que aqui é o nosso papel de fazer isso. A Justiça Eleitoral, assim como você viu, o site super organizado, a Justiça Eleitoral também está fazendo uma verdadeira força-tarefa para garantir trabalho da Justiça Eleitoral. Todas as medidas de biossegurança no dia das eleições. Como disse Oliveira, na participação ao vivo, cabe
também a cada eleitor fazer o seu papel, usar a máscara, não burlar, né? Não querer burlar o sistema, chegar lá para ser chamada a atenção, mas usar a máscara direitinho, vai ter álcool em gel, vai ter todas as medidas ali. Está bastante claro que a Justiça Eleitoral está fazendo o seu trabalho de forma competente, mas muito bom mesmo, a gente percebe isso, a evolução desse trabalho, o Lídio Modesto vem fazendo um bom trabalho nesse sentido, tanto de um lado com relação ao enfrentamento às fake news, tem aumentado cada vez mais, fechando o cerco cada vez mais com relação a essa questão dos fake news. E do outro lado, essa coisa dessa eleição atípica que nós teremos aí no dia 15 de novembro, em que todas as medidas de biossegurança devem ser tomadas. Então a Justiça Eleitoral vai fazer a sua parte e você, enquanto eleitor, deve fazer a sua. Pronto, é isso. Pois é, e só lembrando que se caso você não se sinta bem, não se sinta confortável de votar, porque está com algum sintoma, você tem como justificar isso também muito fácil pelo e-título. Já baixou o e-título? Não, então baixa aí o e-título, te oportuniza para fazer essa E o Pardal também, se você não tem, né? Baixe o Pardal é para você fazer a denúncia de crime eleitoral. E este final de semana eu já vi algo que eu fico, olha, eu vou te falar, Nayara, existe uma coisa que corta meu coração, esse tipo de coisa. Ali na Praça do Chopão, eu estava indo, gosto de andar de bicicleta, estou andando de bicicleta numa boa, tá entendendo? Mas não é que o rapaz me passa, dentro de um carro, entendeu? Com 4 pessoas dentro do carro, bandeira de candidato, eu não tinha como filmar porque eu não estava com o celular, estava só com... Me pega um tufo, cuiabano fala tufo, daqueles de santinho, entendeu? E pela janela, ó, fuá, jogou aquele tufo, ficou tudo em frente do posto VIP, aquele monte de santinho espalhado no chão. Ah, pelo amor de Deus, entendeu? Jogou assim pela janela? Aquele derrame que chama, né? Jogou aquele negocinho no chão, aquele santinho no chão, sujou toda a cidade, entendeu? Eu vou ter o prazer de fazer isso e vou fazer e vou botar no meu Instagram. Então você me siga no meu Instagram, @HaroldoArrudaJúnior, eu vou filmar todos os candidatos que praticarem esse crime eleitoral no dia da eleição, para você não votar nesse candidato. Faço questão de fazer isso, porque o candidato que faz esse tipo de coisa não merece o seu voto, não merece. Ah, mas o candidato não sabe, então você orienta bem o seu cabo eleitoral, orienta bem sua turma para que elas não façam esse tipo de coisa, porque é simplesmente lamentável, suja a cidade e, olha, inaceitável uma situação dessa, infelizmente persiste. E tem candidato aí que está recorreu na justiça por conta de processo em cima disso, da eleição passada, está entendendo? Quase não foi candidato, foi lá pagar multa, disse que foi o partido que não pagou a multa dele, não importa, ele cometeu sim um crime eleitoral lá atrás e agora está tentando arrumar a sua casa para tentar ser candidato novamente. Pois é, aí tem gente que fala, mas se foi o opositor que jogou os santinhos, mas ali tem que vir, né, o CNPJ da gráfica, tem que vir todas as informações também da coligação. Se não tiver essas informações, você já sabe que isso foi para prejudicar algum candidato. Mas hoje, e só lembrando que está proibido também essa distribuição de santinhos e aglomeração, justamente por conta da pandemia, tá, gente? Porque o papel, né, pode disseminar aí. Mas estão fazendo, viu? Deixa eu só trazer uma informação, porque eu não ouvi o Haroldo falar, mas o pessoal está falando aqui o seguinte, a biometria não será usada a máquina de biometria, tá? Isso que o Mauro está falando, não vai ser usada a máquina de... Eu não ouvi você falar isso. Minha preocupação é a contaminação na máquina. Não vai ser usada esse ano. Não vai ser usada. Só que o problema é que quem não fez a biometria nessas cidades que já estavam fazendo uma campanha muito forte, já está com o título cancelado. Então tem que regularizar esse título. Agora. Por isso que não pode votar. Agradeço também a observação do Mauro aqui, sempre o nosso telespectador nos ajudando. Aí olha só que cena triste. Nosso telespectador manda, isso é agora, telespectador, manda aqui pra gente de falando, que aí ó, tá vendo? Ó a situação aqui, Haroldo. Isso porque nós estamos a uma semana da eleição. Eu estou pedindo aqui as informações, de onde que para o nosso telespectador mandar isso aqui pra gente. Manda pra gente aqui, ó. De respeito. Este candidato denunciei na hora, semana retrasada, ele jogou no bairro Santa Terezinha. É o Márcio. Muito bem, Márcio. Parabéns pela denúncia. Precisa, viu, Haroldo? Viu? Haroldo denunciando aqui também, mas pode denunciar no Pardal. Sim. Colocando ali o endereço. Às vezes não tem a foto, como o Haroldo falou. Eu estava sem celular, ou então estava no momento... Eu não tinha como registrar. Eu não tinha como registrar. Estava andando de bicicleta. Traz aí o endereço, fala, olha, tem santinho derramado em tal local. Muito bem, Márcio, é isso aí.
né, a ajuda de todo mundo para fazer a diferença, que vai ser feita a diferença. Tem mais gente aqui participando. Nayara, do meu ponto de vista, o nosso presidente está correto. Como pode você ser atacado depois só porque o camarada ganhou a eleição no país dele, o nosso presidente tem que sair pedindo bênção? Para mim, nosso presidente está correto. Se você quer respeito, então respeita, tem que ser recíproco, ou não é assim. É o Marcos Vinícius de Vargas Mas em momento algum o Biden faltou com respeito com o nosso presidente Jair Bolsonaro. O que ele tem é uma posição forte, rígida com relação às questões ambientais em nosso país. Ele quer que o Brasil preserve a Amazônia. Na cabeça dele, nós estamos destruindo a Amazônia, né? E é por isso que ele não acabou se estranhando aí com o presidente Jair Bolsonaro. Tanto é que as relações do Biden com o Mourão são melhores do que com o Bolsonaro, porque o Mourão realmente ele tem essa expertise de governabilidade. Ele já se pronunciou. Sim, ele já se pronunciou. Disse que o Brasil é um momento delicado e que o país tem que, Olha, a política se faz... Qual é o objeto? Cuidado para se pronunciar, claro, o Mourão falou. No meu curso de filosofia política, o que é filosofia política? O que é política? Qual é o objeto da política? O objeto da política nada mais é do que são as relações, né? Objetos são as relações. Então, é preciso saber lidar com a oposição, saber lidar com as outras pessoas, os outros candidatos, os outros governantes, por mais que ele pense de forma diferente. Isso é muito importante, né? Porque política se faz dessa forma mesmo, né? Tem mais gente participando. Se o Brasil é um país democrático, por que então somos obrigados a votar? Sabe o que eu aprendi, e isso realmente eu não tinha parado para analisar? O professor João Edson, que é um analista político, falou no Tribuna, na sexta-feira, programa de rádio, de que, na verdade, na Constituição existe a obrigatoriedade do comparecimento. Então, se a gente for traduzir isso, efetivamente nós não somos obrigados a dar um voto em alguém, somos obrigados a comparecer para votar. Tanto que a sanção ela é muito pequena, né? É muito irrisória, que aí o valor de R$ 3,90, se eu não me engano. 50. R$ 3,50. Mas a gente reforça aqui que é só através do voto que você pode mudar a situação, algum descontentamento. É só o voto que é capaz de fazer a diferença. Por isso, a gente sempre está aqui pedindo para que, se você puder, se você estiver sentindo bem, a gente vai trazer durante essa semana todos os cuidados da Justiça Eleitoral para o dia 15. Então, exerça o seu papel de cidadão e de cidadã, vá no dia 15 e vote. A gente está oportunizando agora com essa rodada de entrevistas você conhecer mais um pouco sobre os candidatos aqui de Cuiabá. Vamos para o intervalo, então. Lembrando que hoje a gente tem continuidade da segunda rodada de entrevistas com os candidatos e hoje a gente recebe a Gisela Simona do PROS. Daqui a pouquinho a gente volta.